Ah, que beleza, assim mesmo. Gargarejo. O pessoal vem para o gargarejo na última aula, fala sério. Vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um progresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Com essa página, sempre de grande reflexão do Evangelho, grande reflexão para as nossas vidas, nós, com os nossos corações unidos, agradecemos a Deus, Jesus e Joana, por estarmos aqui mais uma vez, por estarmos conseguindo concluir um ciclo de estudos, por estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre nós, tentando nos descobrir, buscando nos conhecer, que possamos efetivamente trazer todo esse aprendizado para a nossa jornada, para o nosso caminho, de maneira que possamos prosseguir cada vez mais confiantes, cada vez mais firmes em busca de nós mesmos. Graças a Deus. Então, hoje vamos nós... descer. Hoje, nós vamos descer. Aqui tá bom? É para a gente ficar assim, juntinho, assim, desse jeito, hein, Jana? Ah, não? Então tá, então eu vou para cá. Então eu vou para cá um pouquinho. É, eu prefiro ficar assim. Tem que ficar? O limite é a mesa? Então tá. No último dia, a gente está aprendendo os limites da câmera. Então vamos lá, pessoal. Tem uma perguntinha? Então tá. Da microcefalia, né? Como se explica a lei do espiritismo, essa epidemia de microcefalia? Karma coletivo. Sim. Karma coletivo. São muitos espíritos renascendo para viver as mesmas difíceis experiências. Você vê que tem um território onde acontece mais isso, né? Onde nascem. Geralmente os espíritos que passam por um karma coletivo, eles passam no mesmo ambiente, eles vão vivenciando questões muito parecidas. Aquela existência se propõe a isso. E a gente sempre tem que lembrar que as experiências não são apenas para os espíritos que nascem com a microcefalia, mas para todos que precisam conviver com essa experiência e aprender com ela. Talvez até mais. E a gente fica assistindo todo o tempo uma notícia de uma ocorrência, de uma situação
que acontece e a gente fica assim, puxa vida, como é que um mosquito, né, pode trazer uma situação como essa? Quer dizer, o mosquito é um instrumento. Na verdade, a experiência tem a ver com a gente mesmo. Porque muitas pessoas estão expostas, é aquela reflexão de sempre. Muitas das pessoas estão expostas ao mesmo mosquito. Mas isso não acontece. Tá certo? Como é que foi a semana de autoanálise? Lembra? A gente está no bloco, ó. Último bloco, bloco 7, autoanálise. E aí? Puxa vida, o pessoal sai daqui, cai na vida. Entendeu? Esquece. Cai na vida e esquece tudo que a gente Qual fala. foi a aula? A última aula foi sobre o quê? O que está faltando na nossa vida para que a cura não aconteça? Isso, Duas pessoas responderam. Pode colar, pode colar. Pode ir lá buscar a anotação. Todo mundo repetindo ano que vem. Brincadeira, gente. Ainda vai. Não, vai ter um pouco de coisas mexidas, horários e tal, mas... Algumas coisas vão... Não, mas é bom, mudança, é muito bom. Dá oportunidade para outros em outros horários também. A gente vai fazer mudanças, boas mudanças. Do início do curso, que a gente fez o exercício da pizza. Foram 2 exercícios, da pizza e outro que era uma palavra. O primeiro foi a palavra. Peraí, vou dar para... Peraí que eu vou dar para você. Olha só, pessoal, eu vou deixar o microfone por aqui. Quem quiser falar vai circulando, tá? Por favor. Conta. Tá. Só fala mais alto. Eu estava lembrando dos exercícios que vocês fizeram no início. Sim. E ficaram de, no final, ver com a gente o que tinha acontecido, se tinha melhorado, se tinha... E aí eu acordei hoje pensando sobre isso, na pizza e na palavra, né, que eu havia escrito. Aí eu quero saber se a gente... Essa é a última ou é na semana que vem? A gente ia fazer outra coisa, mas a gente pode voltar para ver se... Se todo mundo guardou? De repente, então, o dever de casa essa semana é refazer a pizza e comparar com a primeira pizza. Quem estava aqui quando a gente... Porque pode ser que alguém não tenha feito o exercício da pizza. E aí a gente trazer de volta, alguns pizza, talvez não consigam fazer. Então, assim, eu proponho para quem fez... Exatamente. Eu posso, no final da aula, mostrar como é que faz a pizza, para quem não sabe. E aí aí vocês façam a semana, não precisa comparar com outra, mas é um excelente exercício de observação sobre a própria vida. Exatamente. Né? Então, no final da aula, eu falo de novo sobre a pizza, e os que já fizeram e guardaram podem fazer de novo para ver se mudou alguma coisa. E se a palavra continua a mesma, não é? Combinado. Então, pessoal, a gente está... Na verdade, o convite desse último bloco é de autoanálise, mas ele é um convite contínuo, porque a gente vai fazer o encerramento do curso, mas a autoanálise é um processo que não vai parar nunca mais. Uma vez que a gente entra por esse caminho, ele é exatamente isso, é um caminho. Ele não tem fim, não é? Estando no curso ou não. Usamos liberta-te do mal, entrega-te a Deus e ilumina-te. Durante o século XX, vim para cá só um pouquinho, vou ficar de costas só um pouquinho, depois a gente volta. Durante o século XX, admiráveis invenções tecnológicas alteraram totalmente a sociedade. Desemprego, de grande massa dos trabalhadores, infinito elenco de oportunidades para ampliar seu conhecimento, utilização de maneira perversa, sem ética e psicopatia, diminuição das distâncias entre as pessoas e o estudo da origem da vida no universo. O que Joana está falando para nós aqui nesse slide? De todo o avanço tecnológico que a gente
viveu nos últimos 100 anos. Se a gente parar para pensar nisso, para refletir, é absurdamente grande. Tudo o que a gente conseguiu acessar nos últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos, nós estamos em 2016. Alguém pode imaginar como era 1916? Como se vivia? Então, vamos buscar na história o que era o ano de 1916. Só para trazer uma... As roupas que usavam. As roupas, só para trazer uma referência, não tinha nem 30 anos da libertação dos escravos. Tudo era feito de forma manual. Nós não conseguíamos fazer. Imagina, pensando, precisamos pensar em lá em 1916, não, 1950, pensar no celular. E tudo que o celular faz hoje. Tudo, não, era uma televisão. A própria comunicação. Exatamente. Quanto tempo levava para você conseguir se comunicar com outra pessoa? Era uma coisa assim, muito, muito diferente. Então, o que a Joana está falando para a gente é que isso foi bom, mas simultaneamente trouxe desemprego. Porque na medida em que foi tudo se automatizando, as pessoas também perderam os seus postos de trabalho. Então, apontando os dois lados dessa situação, ao mesmo tempo, trouxe um elenco enorme de oportunidades que a gente conseguiu acessar para ampliar o nosso conhecimento. E, muitas vezes, está sendo utilizado de maneira perversa. Porque a mesma máquina que pode ser usada para curar, pode ser usada para matar, para destruir. Então, ao mesmo tempo que esse avanço pode ser usado na construção, ele pode ser usado na destruição do ser humano. E é isso mesmo que a gente vê. E a destruição vai muito mais além de só utilizar a tecnologia para aquilo, porque a gente pode usar a tecnologia, mas as nossas mentes se conectarem com mais velocidade com aquilo que nos faz mais mal. Então, por exemplo, ao estar numa rede social, olha a quantidade de imagens e situações que você está recebendo o tempo todo, e aonde a tua mente começa a focar, aonde ela para. Né? É nos conflitos políticos, é naquelas fotos, né, mostrando a violência que se fazem com os animais ou com as pessoas, né? No que está acontecendo, os conflitos hoje aqui, principalmente no Rio de Janeiro, do que está acontecendo aqui em Jacarepaguá e tudo, Cidade de Deus, né? Então, na Barra também. Então, que notícias são essas? É aonde a nossa mente fica permeando ali? Aonde é que a gente fica vibrando? De que maneira a gente está utilizando a tecnologia ao nosso favor? Será que o nosso desgaste energético não está sendo grande porque a gente está focando em coisas pouco importantes e com uma complexidade emocional muito forte que nos atinge diretamente? Porque eu posso não estar vivendo dentro do conflito, por exemplo, que está tendo na Cidade de Deus, mas se eu fico olhando aquilo o tempo todo, eu estou lá. O meu medo está começando a ser acionado, né? Aquela barbárie está começando a me influenciar de alguma forma, e eu estou permitindo que essa tecnologia esteja a favor ou contra. Então, ao mesmo tempo que essa tecnologia nos permite um avanço muito significativo para a nossa sobrevivência, para a nossa conservação, que é o que acontece com a medicina, que avançou barbaramente, enormemente, uma coisa fantástica, o que hoje a medicina pode fazer por nós. A gente acessa outros planetas, as galáxias, os sistemas do universo, diminui ao mesmo tempo em que afasta as pessoas. Então, a tecnologia, ela diminuiu as distâncias. Imagina o que era a gente falar com uma pessoa que estava longe de nós. A gente não falava. As cartas levavam não sei quanto tempo para chegar em alguns locais mais distantes. Hoje, a gente fala olhando no Skype do celular, assim, na telinha. Então, ao mesmo tempo em que ela aproxima as pessoas, ela está fazendo o que com a gente? Distanciando também.
Porque você não se movimenta mais para ir até aquela pessoa. E nada errado com a tecnologia. Esta é a reflexão. Ela precisava acontecer. O avanço é uma coisa necessária na nossa vida. O que nós estamos fazendo com ela é que faz toda a diferença. É o uso. Quer dizer, nós usamos a tecnologia ou a tecnologia está nos usando? Nós possuímos um aparelho de celular ou somos possuídos por ele? Na medida em que eu não posso desviar o olho um minutinho daquela tela, porque eu acho que estou perdendo alguma coisa muito importante para a minha vida. Vamos aprofundando isso que Joana está falando bastante. Sem a tecnologia, conforme se apresenta, o processo de crescimento da sociedade, da evolução da Terra, estaria nos limites medievais, na estreiteza da ignorância. Então, o que Joana está dizendo para a gente é absolutamente necessário. Nós precisávamos que a vida... Olha, pessoal, como cabe uma reflexão. Se nós pensarmos em todo o tempo que a espécie humana está vivendo no planeta, e o curto espaço de tempo em que tudo isso aconteceu, em 100 anos aconteceram coisas que não aconteceram no resto todo do tempo. É para a gente refletir muito sobre isso, pessoal. Que conforto é esse que nos foi oferecido pelo período que a gente está vivendo e de que forma a gente está entendendo esse conforto? Ele está nos ajudando a evoluir ou ele está nos emperrando? A gente está utilizando este conforto ao nosso favor, já que eu tenho mais tempo, né? Por exemplo, eu não preciso passar o dia inteiro lavando uma roupa na mão, eu posso botar numa máquina de lavar. O que eu faço com esse tempo que sobra? Porque a tecnologia faz com que a gente economize tempo, esforço físico. E o que é que eu faço com esse tempo que sobrou? O que eu preenchi? Porque hoje a vida está muito mais corrida. Então, o que eu preenchi nesse tempo que eu não estou enxergando? E aí está me fazendo lembrar a palestra do Saulo na semana passada, que ele fez uma reflexão que eu achei bastante interessante. Não sei se todos estavam aqui, mas ele fez uma reflexão que eu achei bem legal. Porque ele falou assim, nós somos o que fazemos quando não temos nada para fazer. Interessante demais a reflexão dele. Quer dizer, como é quando eu não estou pressionada por alguma coisa externa para fazer alguma coisa, é aquele momento em que eu efetivamente vou assim, estou me dando, ainda que sejam poucos, estou me dando isso, eu não sou obrigada a trabalhar para ninguém, a fazer um serviço doméstico, eu não tenho que fazer nada. Como eu ocupo esse meu tempo? É nessa hora que eu mostro o que eu sou ainda ou no que eu estou me transformando. Porque eu sou aquilo que eu faço quando eu não tenho nada, não sou obrigada a fazer nada. Achei bastante interessante a reflexão que ele trouxe. Então, o problema não é da valiosa tecnologia de ponta, mas da criatura humana em si mesma, que a pode utilizar para salvar milhões de vidas, como para disparar armas inteligentes e dizimar também uma quantidade enorme das mesmas vidas. Então, a questão é o quê? É da nossa ética, é da nossa moral, é daquilo que a gente ainda não aprendeu. É a mesma coisa, a gente ouve uns comentários assim às vezes. Mas o dinheiro é uma coisa... Já viu o que o dinheiro faz com o ser humano? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? A mesma coisa, já viu o que a tecnologia está fazendo com o ser humano? O dinheiro e a tecnologia não fazem nada. Somos nós que fazemos. Com o dinheiro, escolha é nossa. E com a tecnologia, a escolha é nossa. Sabe aquela coisa? O dinheiro é neutro, ele não faz nada, nem para o bem, nem para o mal. A tecnologia é neutra, ela não faz nada, nem para o bem, nem para o mal. Nós é que fazemos tudo, com as escolhas que a gente faz. O paradoxo do século atual está no choque entre as inescrutáveis conquistas dessas duas vertentes do conhecimento, que são a ciência e a tecnologia,
em relação aos sentimentos humanos desgastados pelo impositivo dos instrumentos de uso cada vez mais complexos. As gloriosas conquistas da inteligência, respeitáveis e valiosas, ainda carecem das aquisições morais, a fim de tornarem o ser humano realmente ditoso e pleno, o que certamente ocorrerá, embora ainda não haja sucedido. Quer dizer, só uma constatação que o Jonas faz sobre o nosso momento, sobre quem somos ainda hoje. No azáfama da vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas. Olha o que Jonas fala para nós, pessoal. Eu acho que é muito legal isso que ela está trazendo, para a gente ver o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, o aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender muitos compromissos reais e imaginários, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis, nem para as meditações de urgência e dispensáveis a uma existência equilibrada. E aí ela começa a parafernália eletrônica e as redes sociais. Para quê? Para que eu estou na rede social? Para que eu estou? Qual é o meu motivo quando acesso às redes sociais ou à internet? O que eu estou buscando? Que conteúdos me atraem? Quais são? E olha, nesse ano, quantas vezes, em quantos livros a gente encontrou esse alerta? O porquê que ela está alertando continuamente sobre a utilização disso? Os 3 capítulos do livro, de cada livro, falam da mesma coisa, de uma forma diferente. O alerta é o mesmo em cada um dos 3 livros. Ilumina-te, liberta-te do mal e entrega-te a Deus. Tem um capítulo falando, alô, atenção, estão ocupando a vida com o quê? Por que a vida do outro é tão interessante para mim? E por que eu tenho tanta necessidade de expor a minha vida, de expor a minha figura e de receber uma curtida? Isso eu ia falar, eu soube ontem, para mim foi um espanto, que as pessoas compram seguidores na internet. Elas compram seguidores, se você seguir elas, elas te seguem, porque aí começa a ver né? Me segue que eu sigo você. Não tem esse negocinho no Instagram? Me segue que eu sigo você. Você, para entrar em determinada página, só se você passar a seguir, porque senão... É toda uma necessidade de estar sendo olhado, percebido por esse mundo. Mas o que é que você está oferecendo para ser percebido? Que máscaras são essas que estão indo para um lugar? Que conhecimento é esse que a gente está tendo da gente ou do outro? Não é viver num mundo de fantasia? Porque ali ninguém está se mostrando como realmente é. E nem a gente. Que ilusão é essa que as pessoas têm tanta necessidade de viver? Até porque quando você bota uma coisa, a gente se mostra quando é, nunca tem contigo. Não, peraí. A Verônica falou assim, até porque quando a gente se mostra como é de verdade, nunca tem curtida. É verdade, Verônica. Mas olha só, olha o nosso capítulo. Autodesconhecimento e autoconhecimento. Vamos observar o que isso está fazendo na nossa vida? Para onde a gente está fugindo? Qual é o papel? Vocês vejam que a gente só vai transferindo os nossos mecanismos de objeto. Quer dizer, eu continuo tendo mecanismos de fuga, só que agora por outros meios, usando a parafernália eletrônica e moderna, que ocupa... Nossa, gente, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou fazendo a pergunta porque eu não estou me tirando fora dessa história, porque eu vivo nesse mundo também. Então, assim, preste atenção. Imagina um momento na sua vida, no seu dia, em que você efetivamente não precisa fazer nada. Aquele domingo que você não vem para o Seja, ou um outro dia, que a gente, quem trabalha no Seja, não tem isso. Mas um dia que você acorde e efetivamente tome seu café
E aí, Ricardo, sua menina não está te chamando? E você diz assim, eu agora não vou fazer nada. Você não consegue. Você vai pegar o teu celular e vai olhar o que tem ali. Se você não tiver no celular, você vai fazer no computador, no tablet, em qualquer lugar. Em qualquer. E mais, as TVs hoje são smarts. Aí as TVs smarts, elas são espetáculo, porque elas também vão para a internet. Então você pode fazer o que quiser em qualquer momento, em qualquer lugar. E você já viu que você não fica com as mãos paradas, mas A mente não descansa mais. preste atenção A mente nisso. não contempla mais. Meditação. Não, voltar só um pouquinho. Fala, Antônio. Só um minutinho, só fala assim que a gente não consegue mais. Deixa eu ver se foi aqui. Das meditações, eu não paro um minuto. Eu não faço silêncio interno. Sim, Antônio. Nem que levar o microfone. Vai caminhar, mas está fazendo alguma coisa, né? A gente pode estar trabalhando Aqui. o corpo, Aí. a alma, o pensamento. Antônio vai caminhar. Aí a gente também vai, bota o celular em algum canto, o vídeo, o fonezinho de ouvido, e lá vou eu com E ele. está caminhando e ainda faz um selfie. Estou caminhando. Porque as pessoas precisam saber. Estou brincando. A gente está Antônio, brincando, mas é que... Mas é muito comum. Pensa, gente. Nem que fotografe a ponta do pé com o mar na frente. Né? Vocês já viram isso, né? É para a gente refletir. Vamos lá. Então, para quê? Olha, sabe que olha que a Joana vai... Joana, ela está vivendo aqui do nosso lado. Olha o que ela vai falar daqui a pouco. Presta atenção. A gente usa as coisas, quer dizer, é para utilidade ou é para ter status social e econômico? Por que as pessoas ficam na fila para pegar o último iPhone que é lançar? Mas as pessoas... Não existe, a gente não vê isso, pessoal. Acontecer, vai ser lançado o último modelo do iPhone. Eu tenho que comprar o último. É disso que a gente está falando. Será que eu Vocês estou já perceberam que os telefones que são lançados, os recursos mais explorados para venda de novidades são os da fotografia? Por quê? Este te pega passando, este te pega em 3D, esse te pega numa definição tal, esse tira o fundo dessa forma e coloca dessa forma. Por que eles estão indo nessa direção? Porque eles sabem que esta direção é a que vende mais. Eles não estão dando um recurso que talvez auxilie você num estudo, numa inteligência, nada disso. Então, o que é que nós estamos buscando nessa tecnologia? E os celulares hoje, eles fazem tudo, menos falar. Eles começaram como instrumento de comunicação. Não, mas a gente hoje... Mas o que... Pois é, mas Não, o que ela está falando é isso, falar. Verônica. Você utiliza o telefone o dia inteiro e o que você menos faz é falar. É falar. Porque agora a gente usa o Zap o tempo inteiro, ou qualquer outro que seja, é sempre o dedinho funcionando, e você está acessando outras coisas, e você não fala. E aí o que Joana está dizendo para a gente? Grifes de luxo e de ilusão, que não só em relação ao celular, eles ficam mostrando as propagandas veiculadas dentro das máquinas, são aquelas que te estimulam ao consumo contínuo, grifes cada vez mais sofisticadas, que fazem o quê? Responsáveis pela estimulação da ansiedade, dos jogos de interesse pessoal, das vaidades e das competições doentias. Falsa necessidade de se acompanhar ao vivo
tudo que se passa no planeta. É aquele vício que eu tenho que estar olhando o que tem agora no Facebook. O que será que postaram? O que foi? O que tem lá? Eu não posso perder um lance. Somos como se aquilo que tivesse sido posto fosse fazer diferença na minha vida. Eu paro e pensa daquilo que você acessa o dia inteiro, o que efetivamente faz diferença na sua vida. Não, você vai pensar aqui, vai pensar e vai falar aqui. Ali, vai dar. Ah, tá ali. Eu fico pensando, refletindo, por que essas coisas nos são oferecidas? Qual o propósito? Porque a internet, para mim, é tudo inspiração lá de cima, assim, a tecnologia. Se é tão ruim, é lógico que tem seus pontos positivos. Para mim, tem no meu trabalho. Mas por que está tão oferecido, assim, se é tão ruim, entendeu? Para que a gente possa refletir em cima e trabalhar em cima disso. E começar a enxergar os valores que a gente mesmo tem que escolher. Exato. A gente é que escolhe o pior que tem ali. Porque a gente pode utilizar escolhendo o que há de melhor naquilo. Mas a gente escolhe o que há de pior. Eles nos oferecem mediante a necessidade. Existe toda uma equipe de marketing com psicologia atrás para entender o que Exatamente. aquela sociedade, de que forma ela está se comportando, para prever o que ela vai necessitar. Psicologia do consumidor existe, né, pessoal? E às vezes eles já colocam na tua mente, quando ele já tem alguma coisa, mas que o povo, aquela comunidade ainda não quer, eles fazem com que você acredite que queira. Então, que enganação é essa que a gente está aceitando? O que a gente está entubando? De que forma? A gente tem que pensar sobre tudo que é nos oferecido. A gente está falando de uma tecnologia, mas, na verdade, a gente tem que pensar sobre tudo que nos é oferecido e de que forma a gente aproveita isso ao nosso bem-estar, à nossa saúde e à nossa evolução. Veja, Quanto tempo se perde ali e o que eu poderia estar fazendo esse tempo todo? Uma vez, conversando com uma amiga, ela montou um canalzinho, né, de mensagens, né? E ela falou, estou fazendo uma coisa muito boa, você tem que ver, você tem que olhar, você não curte, você não... E eu falei assim, porque eu não quero perder tempo com isso. Eu falei assim, mas as minhas mensagens são espíritas, são lindíssimas. Eu falei assim, eu sei, mas se eu passar 30 minutos do meu dia vendo as mensagens todas que você coloca, são 30 minutos que eu perdi de um estudo, de um livro que eu posso me aprofundar e realmente trazer aquilo para uma compreensão melhor daquilo que eu sou. As mensagens vão passar e passa de uma maneira que você não tem um aprendizado. Você tem um lapsozinho ali que vai... Entendeu? Mas veja só, como tudo pode ser relativizado. Nós, no SEJA, estamos usando bastante a mídia social e colocando mensagens espíritas. Exatamente. Então, e você não precisa passar o tempo todo ligado àquilo. Você aproveita aquilo, peguei, incorporei e trabalhei aquilo de alguma forma. Está me informando que tem alguma coisa. Está me dizendo que tem um curso. Está me dizendo que tem uma obra de caridade para eu fazer. Bacana. E a gente está dentro de uma comunidade. Mas eu preciso passar o dia inteiro olhando aquilo? E toda hora vendo se alguma coisa está acontecendo? e não é só isso às vezes. Olha só, o que o culto hoje, a celebridade, aquilo que passa efêmero, aí fica todo mundo querendo saber o que acontece com o Neymar na Espanha, o que acontece com não sei quem aqui no Brasil, alguém que o casal mais célebre que se separou. E aí a gente vai perdendo tempo com coisas que não têm nenhuma relação com a vida da gente. E que a gente nem sabe a verdade daquilo tudo. E aí a gente vê assim, aí tem intrigas, mentiras. Pessoal, a coisa é tão séria que o Google e o Facebook estão agora estudando uma forma de ver como eles vão tratar as mentiras que são postas.
Porque a gente vai na onda, aí alguém divulga uma informação sobre alguém, a gente simplesmente repassa sem saber nem se é verdade. E a gente ainda toma aquilo como verdade absoluta. E toma aquilo e é capaz de discutir. Eu vou discutir com a Denise que aquilo é verdade. Não tem a menor ideia de se é ou se não é. Se aquilo efetivamente aconteceu ou não aconteceu. Eu acho que a gente está passando uma fase de transição de aprendizado também com a tecnologia. Vocês estão falando em tecnologia, eu penso que tem que haver uma divisão. O que é TI, o que é tecnologia, o que é conteúdo. Então, hoje, a gente tem que saber lidar com o conteúdo. A tecnologia é uma beleza que só vem favorecer a cada um de nós até o momento que nós estamos vivendo. Eu li outro dia uma coisa que eu achei super importante. Hoje, cada um de nós é responsável por uma notícia. Então, essa facilidade que se tem, recebemos uma notícia e passamos adiante, nós temos que ter esse filtro. Lixo, a gente não pode passar, cada um de nós é responsável por isso. Eu acho, de certa forma, né, o conteúdo passou para cada um de nós essa responsabilidade, não mais para as mídias, uma coisa que ficou sem um sujeito. O sujeito somos nós. Então, assim, é não passar essas notícias falsas, que a gente não sabe se é falso ou não, piadinhas de mau gosto, tem muita pornografia lixo na internet. A pornografia, lixo, então, a está gente causando tem que uma barrar. doença muito grande. Porque a gente tem uma doença grave hoje por pensamentos contínuos e obsessivos, justamente pela proliferação dessas mensagens que não cessam em nenhum momento. Em nenhum momento. Existem grupos e mais grupos e mais grupos, quer dizer, se tem o grupo da faculdade, aquele grupo da faculdade tem o grupo do estudo e o grupo da porcariada. E olha só, pessoal. E é contínuo as mensagens. Joana diz que essa é uma forma disfarçada de fuga da realidade. Enquanto eu estou olhando para fora, esqueço de olhar para mim. E aí é legal também a gente fazer esse exercício. Ok, eu estou fazendo isso. Por quê? Se eu estou fazendo, há de ter um motivo. Por que eu estou entrando nisso? Por que eu estou gastando o meu tempo com tantas coisas que são inúteis, se eu já sei que não preciso daquilo? Em relação ao conteúdo de mentira, ontem recebi, eu tinha certeza que era mentira, assim, eu não vou fazer isso. Mandaram uma mensagem dizendo que estava havendo um assalto num shopping da Zona Norte, com reféns, para todo mundo evitar o shopping e as ruas em volta. Assim, isso é mentira. Mas os menos cautelosos vão passar essa informação falsa. O perigo também, teve uma vez um pai que tinha adotado um menininho que era negro. Aí ele botou uma fantasia no carnaval, não sei se alguém já viu isso, estava circulando na internet, a galera julgando o cara, falando, botaram ele, não sabiam que ele que tinha adotado o menino, que o menino era filho dele, né? Aí botou uma fantasia de macaco, você viu isso? Ah, Aladim, isso. Era o macaco do Aladim. Aí foi um apedrejamento total. Aí o cara teve que ir na rede social explicar que ele era o pai do menininho, que ele não estava querendo, mas todo mundo já julgando o cara, querendo processar. Vejam como a gente gasta tempo com aquilo que não tem relação com a nossa vida. É prestando atenção na vida do outro. Entendeu? Ainda, seja o que for que aconteça, o que me cabe? E a necessidade de julgar, de punir que está por trás disso? O que é isso para a gente? Por que a gente faz isso? Escondem também, né? Nos perfis. Parece que ali eu posso falar mal, que ninguém vai saber quem eu sou. Então eu posso criticar, eu posso julgar, porque não vai chegar até Ó, aqui, fuga. Fuga sempre. Se eu não posso falar cara a cara o que eu penso, eu estou fugindo de alguma coisa. Fuga. Seja qual for o motivo, a minha atitude nesses casos, fuga da realidade. Não estou olhando para mim, não estou olhando para o que sou
quem sou e qual é o propósito da minha vida. E aí, como qualquer outra coisa, vira o quê? Vício. Sim, Ricardo. Curioso observar também que, com toda essa fuga que a sociedade hoje, né, assim, se proliferou de uma forma tão grande, olhar sempre para fora, né, nunca olhar para dentro de si, não é à toa que a depressão é a maior doença do nosso século hoje, porque força que todos nós olhemos para dentro de nós mesmos, de uma maneira forçada, doentia. Mas isso deveria ser feito gradativamente, diariamente. E se você se acostumou a estar olhando sempre para fora, você não encontra nada dentro, porque você não conhece. Exatamente. Né? Boa observação. O ser humano desconhece-se enquanto permanece atento aos acontecimentos exteriores que envolvem outras pessoas, cujas imagens são mecanismos de transferência das próprias aflições e insegurança, tomando-as como ídolos ou modelos, invejados uns, enquanto detestados outros por parecerem inalcançáveis, à venda de valores equivocados pelos multiplicadores de opinião. Não é isso que acontece o tempo todo, pessoal? Não é dessa forma, não era disso que a gente estava falando? É Joana, esse texto de Joana. Já agora, são os 3 livros. Aquela série, trilogia. Saiu, acho que 2015. Ou 2014, final, talvez. É bem recente. É da trilogia Entrega-te a Deus, Ilumina-te e Liberta-te do Mal. Então, é bem atual, é bem o momento que a gente está vivendo e de que forma a gente está falando. Então, vocês vejam como a gente é capaz de ver valor em pessoas que a gente nem conhece. E vai querer copiar, imitar, criar um modelo, trazer para a gente aquele modelo de vida, porque aquilo está sendo vendido pelos multiplicadores de opinião como uma coisa legal. Então, todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem que ter. Nada contra aquilo que você quer comprar ter para si. Mas aí teve uma época que todo mundo tinha que ter bolsa Michael Kors. Quem não tinha, comprava no camelô. Lembra? Tinha que ter o nome. Mas tinha que ser Michael Kors. Quem lembra disso? Já está passando um pouco, já passou, porque tudo passa rápido. Mas lembram disso? Quem não conseguia comprar uma nos Estados Unidos original, comprava no camelô, 200 pratas no camelô. Na boa, gente, é isso. Não é isso, é essa venda daquilo que é importante e que a gente, se bobear, vai entrando. Não é verdade? E aí as pessoas, aí quando você veja como funciona essa coisa também do mundo das celebridades, quando ela deixa de ser e ela desaparece, inventa um motivo para voltar. Às vezes os piores motivos. E a gente está acessando a internet para saber qual é a última fofoca daquela criatura. E a gente gasta o nosso tempo precioso com tantas bobagens. Não é verdade? Sim, Antônio. Uma coisa que eu já estive reparando, no dia eu estava até comentando com a minha esposa, com esse negócio de celular, depois de coisa, a gente deixou os momentos felizes da vida, a gente fotografava, tinha os álbuns de família, né? Então, volta e meia, você quer recordar, vai lá, pega os álbuns. Esse negócio da facilidade de coisa, você não guarda nada. Você não guarda nada. Fica tudo no computador, ninguém vê nada. Se perde tudo. Outro dia eu estava vendo, se perde tudo. Quantas coisas você tira... Antônio, ótima reflexão. Fotografa-se tudo e não se tem nada. Fotografa-se tudo e não tem nada, porque ninguém vê nada, fica tudo. Ou na memória do celular, quando não cabe, transfere para a memória do computador. Ou a gente coloca na mão dos outros, dos administradores das redes, das nuvens. Nas nuvens. E aí deixa na mão deles aquilo que é tão precioso para a gente, né?
É verdade, incrível. A persona que tem afivelada a face, objetivando conseguir lugar de destaque no concerto social, preocupa-se apenas em imitar os triunfadores de ocasião, vivenciando modelos de efêmera projeção em contínuas mudanças que aturdem, distanciando-se da realidade imortalista. Jogo ilusório de prazeres sem profundidade emocional, tem dificuldade de empenhar-se nos problemas de alto significado, transformação moral para melhor. Porque se eu estou só envolvido com essas questões que são vendidas, entre aspas, eu acabo não achando tempo para fazer todo o exercício que eu preciso fazer da minha transformação moral, que é o objetivo de estar aqui agora. Eu vou propor, então, agora um minutinho para a gente fechar os olhos e a gente pensar em tudo que a gente vem estudando, pensando, no ser imortal que nós somos, naquilo que a gente ainda não conhece, mas que a gente está buscando conhecer. Se isso a gente teria coragem de colocar para que os outros conhecessem, ou se a gente já faz, ou se a gente não está nem perto de fazer. Fechem os olhos e analisem um momento, porque essa, na verdade, é a busca da nossa essência, não da essência que nos é ofertada. Vamos abrir os olhos agora. O que vocês encontraram? É o que vocês gostariam de expor por aí? É o que vocês expõem por aí? É a imagem que vocês gostariam de apresentar para o outro? Face, abro o Face para ver aniversários, não tenho exposto figuras, tipo selfies, sabe? Desculpem quem faz, mas eu acho essa coisa ridícula de tanta exposição, de vai em tudo quanto é lugar, de mostra comendo, mostra bebendo, mostra saindo, mostra, sabe, esse negócio, eu não curto. E isso incomoda demais. Eu sou muito na minha, fico muito na minha, porque não ligo o Face, só vejo para... Tem telefone. Não, quer dizer, eu estou fora dessa realidade. Mas mesmo que não seja através do Face, aquilo que você encontrou enquanto fechou os olhos, é aquilo que você gostaria de expor para os outros? É. É? É. Mais alguém? Aquilo que vocês são, a essência que vocês encontraram nesse momento, ou pelo menos chegaram perto, né? Que é difícil chegar numa essência que a gente está trabalhando para conhecer. Mas é o que vocês costumam apresentar para o outro? É só uma reflexão. É só uma reflexão. Eu não sei se eu entendi. A sensação que eu senti foi de gratidão. E com relação a passar, com relação a ter esse negócio de mensagem, o que eu tenho procurado sempre agora é passar, quando pessoas mandam coisas, eu sempre respondo alguma coisa assim, mas muita paz, entendeu? Assim,
sempre uma coisa, procurando mandar sempre, se eu retribuir, sempre uma coisa boa. Eu apago muitas vezes, deleto o que me é enviado e sempre procuro manter daqui para diante esse sentido, mandar sempre coisas positivas, sempre uma mensagem assim boa, positiva. Se não tem, não mando nada, entendeu? E a sensação que eu tive assim, no momento foi de gratidão. O que eu estou querendo, assim, não é que vocês coloquem o que vocês expõem hoje, né, o que vocês tentam expor. Vamos deixar o Face, essas coisas todas do lado. É o que você esconde, aquilo que é a tua essência, que você ainda não tem coragem de admitir para o mundo. É aquilo que você já vem aqui e exercita, mas você não expõe, porque ao estar em grupos, você se comporta como o grupo. Persona. Essa que é a nossa questão maior. Porque é isso que a gente faz ao nos mostrar. Ninguém posta uma foto em depressão. Ninguém posta uma foto em que você está vivendo um conflito e está toda perdida. Mas essa também não é a tua essência, não é aí que eu quero chegar. É a busca desse ser que a gente ainda não conhece e que não está vinculada com o que a sociedade está querendo, não está vinculada com os nossos opinion makers, os nossos formadores de opinião, não está vinculada com isso. Está vinculada somente com a nossa busca, com essa busca de ser esse ser muito além da matéria, muito além daquilo que as outras pessoas conhecem. E é justamente isso que vai fazer o diferencial para você. Exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa deprimida. Então, as pessoas falam também que a gente não deve ficar... Quem me conhece sabe. Eu não vou ficar passando para todo mundo. Não, foi isso que eu falei. Não é isso que você tem que passar, porque isso também não é você, não é a tua essência. São momentos em que a gente está transitando. O que eu estou falando é para a gente buscar a nossa essência. Nossa essência não é o estado de dificuldade que a gente está passando naquele momento. Aquilo só está se apresentando na nossa vida para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, para que a gente aprenda, se fortaleça, até chegar na nossa essência. Olha só, pessoal, se a gente faz esse exercício e efetivamente chega mais próximo dessa essência, a gente não vai fazer isso. Nós não teremos esse tipo de busca. Eu não vou precisar estar em nenhum tipo de mídia para expor o que eu sou essencialmente. Isso deixa de ser um valor para mim. E deixa de ser uma necessidade de mostrar ao outro. Exato. Eu sou porque eu sou. Ponto. Geralmente, isso que mais a gente quer esconder é o que mais vai fazer diferença. A nossa essência é o que a gente... Ele não tem que nem ser escondido, nem ser exposto. Ele tem simplesmente que ser. É porque isso que a gente ainda está falando ainda não é o que a gente é. É o que a gente está ainda. Sim. Tá bom, querida. Eu acho que a tecnologia deixou isso mais claro, porque eu acho que já é normal essa dificuldade de autoaceitação. Porque, na verdade, isso é essa dificuldade, né? Que antes da tecnologia a gente mostrava isso no dia a dia, essa tal dificuldade, quando a gente tem dificuldade de lidar com críticas ou quando a gente passa por cima das nossas próprias vontades para ser aceito por alguém. Então, acho que a tecnologia deixou isso muito mais claro para a gente poder enxergar essa dificuldade. Que né? bom. Agora, puxando a pergunta dela, Para que ela quem fez tem anterior, olhos de ver. para que isso tudo se está apresentando na nossa vida? Toda dificuldade não traz um questionamento e uma necessidade de mudança, de transformação? É exatamente por isso. E não dá para a gente ficar adormecido e indo na onda. Paramos e refletimos, filosofamos em cima da questão.
para que ela sirva realmente e tenha um propósito na nossa vida. Senão tudo na nossa vida vai passando, a gente não vai enxergando, não tem os olhos de ver, e aí a gente tem que ficar passando de novo por aquilo, até que a gente aprenda. E quanto mais o tempo passa e quanto mais a gente repassa, mais o sofrimento é maior. Até que a gente resolva se mexer daquele lugar. É certo que proliferam admiráveis expressões de elevação moral e de dignificação humana nesse contexto. A grande massa é dirigida pelo mercado consumidor. Existem expressões diferentes, mas a grande massa acaba sendo dirigida por isso que é vendido para nós. O ser humano é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados, cujo manejo exige habilidade e experiência a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento. Então, o que Joana está dizendo? Que isso que a gente está fazendo está trazendo dano a esses equipamentos que nós temos. Nós estamos danificando esses equipamentos delicados que compõem o nosso corpo, o nosso cérebro, os nossos sistemas neurais ficam comprometidos. Por quê? Joana diz, e a gente já falou disso o ano inteiro, o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada, sendo veículo de recursos que proporcionam bem o mal-estar. E aí, o que a gente faz quando está o tempo todo acessando esses conteúdos? Trazendo uma desarmonia para nós, porque os nossos pensamentos acabam sendo completamente contaminados por aquilo que a gente busca. Dá um exemplo. Já de um tempo a política está em ebulição no nosso país. Não é verdade? E aí está acontecendo uma situação agora, lá em Brasília, que é a votação das tais 10 medidas anticorrupção. E aí, se a gente ficar o tempo todo ouvindo, o que é que está acontecendo lá em Brasília? Os políticos estão mexendo no texto todo e estão colocando tudo para livrá-los de tudo aquilo que possa ter acontecido em relação a essas medidas da corrupção. Se você ficar o tempo todo ouvindo o que a mídia te fala, você vai se contaminar pelo quê? Primeiro você vai ficar cheio de raiva de quem? Dos políticos, que estão ainda pensando nesses momentos de desespero do país, onde o número de desempregados só aumenta, ainda querem continuar se locupletando nessa história. Gente, o que nós podemos fazer de melhor, se não é orar para que as coisas fiquem melhores e fazer o que eu puder fazer no meu pedaço? O que fazer em relação a essa escolha lá no parlamento? Posso assinar além uma de petição? Ficar ouvindo o tempo inteiro? Vai lá e age. Exatamente. Mas não fica se nutrindo daquilo. Daquilo o tempo inteiro. A gente pode agir, a gente pode não se esquivar do que está acontecendo, Nem porque devemos. a gente tem um comprometimento também de estar agindo em cima daquilo. Nem devemos. Né? A gente não pode ser passivo diante de uma situação, mas a gente precisa se alimentar daquilo 24 horas e só falar disso. A gente precisa. Mas não é isso que oferecem para a gente o tempo inteiro? Passa a ser uma ideia fixa mental Aí, e você corre um problema da monoideia. Da monoideia, que traz uma obsessão por trás disso, né? É sério, pessoal. Eu acho não tenho certeza, eu não acho nada. Eu tenho certeza que a gente ainda não entendeu como precisava entender o que é o pensamento como veículo de mal e de bem-estar. A gente ainda não entendeu isso. Pelo menos não da maneira que a gente precisa entender. Vamos lá.
O ser humano, então, é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados, cujo manejo... Eu não li a última parte. O pensamento saudável é essencial, li tudo? Ah, então beleza. Pouco. Há muito equívoco no mundo. Aparência e realidade são manifestações diferentes da vida. A necessidade de fusão do ego e suas manifestações externas no si mesmo, que é o self, né, que a gente fala, faz-se inadiável. Somente com esse esforço é possível compreender-se o significado da existência carnal e os recursos de que se pode dispor para alcançá-lo. Eu achei essa imagem tão significativa quando fala dessa fusão que a gente precisa fazer entre o ego e o self. Para que a gente possa sair desse equívoco que o mundo traz para nós. Porque quem se prende a esses equívocos é o ego, não é? O self não tem nada disso, não precisa disso. É o nosso ego que se distrai. E vai se prendendo a esses apelos que causam os tropeços nas nossas vidas. E os atrasos que a gente já não precisaria viver. E eu achei muito legal essa imagem que fala que traz essa imagem desse ser em busca de si mesmo e que se transforma nessa fusão de ego-self. Ok? Quer fazer algum comentário? Então vamos para o último slide. O penúltimo. Por que na vida de todos os trabalhadores do bem os tropeços surgem desafiadores? Aí Joana faz essa pergunta. Porque ainda vive-se na Terra o período das provas e das expiações, no qual predominam as ilusões e os encantamentos da irresponsabilidade. E aí ela sugere 2 exercícios para nós. O silêncio periódico e o despojamento das cargas aflitivas. Mas quando ela fala dessas cargas aflitivas, ela está falando das aflições trazidas por esses excessos. Das ansiedades trazidas pela busca daquilo que a gente não precisa para ser quem somos. Então ela sugere silêncio. Silêncio periódico. É difícil fazer silêncio, não é? Não é silêncio só fechar a boca, não. É silêncio mesmo. Silêncio interno. Fazer com que os pensamentos tenham um novo ritmo. Que eles tenham um outro mecanismo. Que eles consigam absorver um outro modelo. Que possam nos levar a essa busca cada vez mais do que é real em nós. E não do que é imaginário. Não é daquilo que Joana fala que é falso. No afã cotidiano, quando se resolve-se pela vivência iluminativa, surgem os tropeços em tentativas de impedimentos para a conquista visualizada em forma de plenitude. Então, tem de novo relação com a pergunta que a nossa amiga fez. Por quê? Por que a gente tem, então, e cai ainda nesses tropeços? O ser humano tem necessidade imperiosa de realizar o autoencontro, procurando desmascarar-se, vivendo a sua realidade sem o tormento da imitação daqueles que lhe parecem felizes, mas nem sempre o são. Então, essas as nossas reflexões da tarde de hoje. Atualíssima. Joana é muito vanguarda, cara. Completamente vanguarda. E é buscar a felicidade onde ela realmente está. Não aonde dizem que ela está. Com a gente... O autoencontro... Porque é o si mesmo. É quando eu permito ir ao encontro do self, que é a minha essência, que é o que eu sou de verdade. Então, um ego equilibrado, que a gente na existência... Quando a gente fala de ego, parece que o ego é a pior coisa do mundo, né? Não é assim. A gente precisa do ego na existência, a gente precisa dele, mas de um ego equilibrado,
que esteja em conexão com o self. Toda vez que a gente não está em conexão no self, aí os tropeços acontecem. A gente percebe mais o ego, na verdade, porque o ego está na instância da consciência. Exatamente. Enquanto o self não. Então a gente está o tempo todo trabalhando com o ego direto. Mas ao fazer esse autoencontro, a gente permite que esse ego, esse self tome uma força maior. É o si mesmo se apoderando de toda essa situação aqui, que a gente é esse ser integral, mas da forma correta. Então, ao invés de deixar o si mesmo apagadinho, a gente promove esse autoencontro colocando cada um no seu lugar. Lembra da historinha do ego do self, que é disputa e tal? Esse encontro precisa ser feito e observado de que maneira ele está sendo feito. Sim. Sim. A título de esclarecimento, se esse autoencontro se faz necessário, primeiro o autoconhecimento para se auto se encontrar. Exatamente. Obrigada. Esse autoencontro, ele vai observar as nossas sombras, as sombras que a gente projeta nas situações e nos outros, mas na verdade são nossas, vai promover uma aceitação dessas sombras, uma observância delas, para que elas possam ser iluminadas. Ao serem iluminadas, elas deixam de ser sombras e passam a se estar comandada por esse self. Enquanto a gente negar parte da gente, a gente não vai conhecer e não vai fazer com que aquilo se transforme. A gente utiliza as nossas forças de formas negativas em vez de utilizá-las elas de forma positiva. Porque a gente nega. A gente falou o ano todo. Vamos mudar a palavra. A palavra não é difícil, né? É trabalhoso, dá trabalho, porque a gente olhar para a gente mesmo é encontrar uma face que muitas vezes a gente quer que continue na sombra. Reconhece as emoções, reconhece os sentimentos, observa de onde eles estão vindo, do que está por trás daquilo tudo, aonde está o início daquilo, para você ir transformando. Eu já não sou isso, não preciso disso, posso utilizar esta força de forma diferente. É se permitir entender, é não ter medo de ir lá no passado, é não ter medo de reconhecer aquilo que foi feito, que força que naquele momento estava sendo usado, por que eu estava reagindo daquela forma. Eu tinha medo, eu tinha insegurança, a gente falou isso durante o ano inteiro. Então, esse conhecimento é importante para que a gente possa entender que naquela época eu tive uma reação que foi negativa, mas a força que estava naquela reação é um sentimento que, na verdade, é negado por mim e que eu possa entender esse sentimento, essa emoção, transformar ela e utilizar ela somente da forma positiva, ao meu favor. Porque as forças não têm que ser anuladas, elas têm que ser direcionadas para a forma certa. E é transformar, mas é trabalho. A gente vai precisar fazer uma outra aula para falar de culpa, ego, seu. Não é? Não, passa. Vocês... Deixa... Olha só, recuperação em dezembro. Tem uma coisa também que eu acho que vale a gente falar, pessoal. Autoencontro é um processo. E aí, quando a gente começa a conversar sobre essas situações, a gente fica no imediatismo. Eu quero isso para ontem. Quero fazer agora. Agora. Não tem milagre.
E cada vez você vai descobrindo mais. O importante é assim, a gente lidar com os nossos incômodos, quer dizer, o que é que está me trazendo desconforto, incômodo, e quando eu estou com desconforto, com incômodo, qual é a emoção e o sentimento que me move? É ansiedade. Tem alguma coisa nisso. Está querendo viver o futuro e não está vivendo o presente. A gente falou disso também. Exatamente. Olha só, a gente vai encerrar para eu fazer a pizza. Calabresa. Calabresa não faço porque sou vegetariano. Não, encerra primeiro, porque aí quem quiser ir embora, que não, já conhece a pizza, não precisa ficar, né? Vamos então. Quem quer fazer a oração? A oração. Quem quer? Não? Ninguém se habilita? Não, então vamos nós. Vamos então dizer do fundo dos nossos corações, do nosso agradecimento, da nossa alegria, por estarmos aqui agora, que possamos sempre caminhar com coragem, buscar dentro de nós o que está acontecendo, buscar as nossas necessidades, os nossos desejos, buscar as nossas motivações, os nossos valores, as nossas crenças, buscar o entendimento do para quê estamos aqui agora, para que tudo que estamos vivendo está aqui e agora. Que possamos permanecer firmes, confiantes, sobretudo alegres pela grande oportunidade que estamos tendo de conhecer a essência de quem somos. Graças a Deus. Foto da turma, todo mundo junto aqui na frente. Você não quer fazer semana que vem?